Bom dia, professor Cláudio, professor de língua portuguesa. Neste vídeo eu vou corrigir os exercícios da apostila. Eu pretendo também estar montando alguns outros vídeos para poder terminar de corrigir as páginas que eu passei para vocês. Eu estou neste vídeo em terceira pessoa porque fica mais fácil para corrigir a apostila. Então, quando for o exercício da apostila, eu vou fazer dessa forma, corrigindo com vocês aos pouquinhos, em vídeos de no máximo 10 minutos, certo? Então, começando, é bom relembrar um pouco as aulas que eu passei para vocês a respeito de linguagem, língua e fala, mas também a respeito dos tipos de linguagem verbal, não verbal e mista. E também a respeito dos elementos da comunicação, eu vou abordando alguns desses conteúdos à medida que eu for corrigindo, para vocês entenderem melhor a questão de como a apostila é montada para vocês estarem fazendo, praticando. Então, em relação à apostila, esses tópicos são muito importantes e devem ser levados em consideração, levados a sério. Por exemplo, a linguagem usada na apostila é uma linguagem mista para justamente trabalhar a interpretação e melhor dizendo, a compreensão e a interpretação de vocês à medida que o curso de língua portuguesa vai avançando ao longo do ano. Então é muito importante vocês saberem o que é linguagem verbal, o que é linguagem não verbal, o que é linguagem mista. A linguagem verbal é aquela que usa as palavras, quer orais, quer escritas. A linguagem não verbal usa uma imagem, usa sons. Por exemplo, o apito do guarda de trânsito, quando ele usa o apito, nós já sabemos que tem uma função ali e o contexto vai explicar melhor o que ele quer dizer. Também as cores, por exemplo, do semáforo, sinaleira, como em algumas regiões é chamado, também sinal de trânsito. Então, as cores são importantes e desrespeitar essa linguagem é colocar em risco a própria vida. E como vocês sabem, quando nós conversamos, quando nós estamos em um diálogo com outras pessoas ou outra pessoa em particular, ninguém fala por meio de palavras soltas e ninguém fala por meio de frases apenas, mas são construídas verdadeiras mensagens que estão entranhadas no texto. Então, a interpretação não é algo que é posto obrigatoriamente pela escola, mas é algo necessário que a vida exige de vocês, uma vida, digo, em sociedade. Então é muito importante quando nós procuramos entender aquilo que o outro está falando. E muitas vezes as mensagens são expressas através de uma linguagem com palavras e muitas vezes pode ser apenas com gestos, num olhar, numa expressão facial, você percebe que, por exemplo, uma pessoa não está gostando da colocação que você está fazendo, enfim. E pode também a comunicação se dar por uma mistura de ambas as coisas, tanto palavras como imagens, gestos. A comunicação não vai fazer essa linha divisória, né? Nós fazemos por um motivo apenas didático, mas na maioria das vezes essas coisas estão imbricadas, estão unidas de tal modo que uma linguagem não fica sem a outra. Então, prosseguindo, a apostila ela vai trabalhar justamente
a questão da interpretação, vocês compreenderem bem o texto, vocês compreenderem a situação comunicativa que vocês estão lendo, conhecer bem os gêneros. E uma das formas de você, o primeiro passo que se dá para você começar a interpretar de uma forma bastante satisfatória é a extração do tema dos textos, sobre o que um texto está falando. Então, quando se pensa em tema, se pensa justamente nisso, sobre o que um texto está falando, sobre o que aquela pessoa está falando, pensando numa conversa, né, entre duas pessoas ou entre três. Enfim, o brasileiro gosta muito de conversar, penetrando na conversa do outro. Nós temos esse costume e isso é importante, saber o que o outro está passando. E quando isso não é entendido muito bem, lembra dos elementos da comunicação? Emissor, aquele que expressa uma mensagem, envia, e o receptor, aquele que recebe. Mas por algum motivo, quando não conseguimos compreender essa linguagem, essa mensagem, ocorre o que nós chamamos de ruídos. E é muito comum ocorrer ruídos na comunicação. É uma história interessante. Vamos supor que se você um dia, quando você começar a trabalhar, pensa nessa situação. O seu patrão está conversando com um amigo seu e ele está conversando a respeito de você, mas você chegou meio que sorrateiramente e o patrão fala baixinho para ninguém mais ouvir. Ele vai falar o seguinte: olha, fulano, falando com seu amigo, você vai ser promovido. Aí você entende: meu Deus, eu vou ser demitido. Olha que situação complicada. Então, entender muito bem o conteúdo das mensagens que estão sendo veiculadas na sociedade, quer faladas, quer escritas, através dos textos, orais ou escritos, é fundamental para a nossa vida. Essa habilidade desenvolvida vai livrar, muitas vezes, você de passar por sufoco, né? Então, pensa dessa forma. E esse curso vai tentar promover isso.